Língua Portuguesa, Avaliação 2, capítulos 4 e 5. Artigo. Os artigos são palavras que acompanham os substantivos, indicando o seu número, seja ele singular ou plural, e o seu gênero, seja ele masculino ou feminino. Podem ser classificados em artigos definidos e indefinidos. Os artigos definidos são o o a, o os e o as. Determinam os substantivos de forma particular, objetiva e precisa, individualizando seres e objetos. Por exemplo, o vizinho ganhou a loteria. O de o vizinho define aí, né, o substantivo, assim como a loteria. O a também define, consegue definir aí o substantivo a loteria. A criança caiu na praça. Aí o a gente consegue definir a criança. Já os artigos indefinidos, o próprio nome já está dizendo, né? Indeterminam os substantivos, caracterizando-os de forma vaga, imprecisa e generalizada, sem particularizar e individualizar seres e objetos. São eles o uma, o uns e o umas. Temos no exemplo aí, ó, um vizinho ganhou a loteria. Então, quando ele diz aí um vizinho, a gente não consegue identificar ou definir quem é esse vizinho, né? Diferente do definido, quando ele disse lá anteriormente, o vizinho ganhou. Então, o do definido dá para identificar, dá para definir quem é o vizinho. Outro exemplo, uma criança caiu na praça. O uma aí também dá essa imprecisão, né? Quem é a criança? Uma criança, ninguém sabe especificar, né? Quem é essa criança. Por isso vai ser chamado de indefinido. Temos um pouco também sobre a linguagem. A linguagem é o maior instrumento de interação entre sujeitos socialmente organizados. Quando queremos nos expressar verbalmente, seja de maneira oral, né, através da fala, ou seja, na forma escrita, recorremos às palavras, expressões e enunciados de uma língua, os quais atuam em dois planos de sentidos distintos, que são eles o sentido denotativo, que é o sentido literal da palavra, ou seja, o sentido real, o sentido lá do dicionário. Por exemplo, tomei sopa de frango. O frango aí, a palavra frango que está em destaque, ela está no seu sentido real da palavra. E temos o outro, que é o sentido conotativo, que é o sentido figurado da palavra. Por exemplo, o goleiro pegou um frango inesquecível. Já no sentido conotativo, a palavra frango aí, ela não está no seu sentido real. Ou seja, quando eu digo o goleiro pegou um frango inesquecível, eu estou querendo dizer o quê? Que o goleiro ele não defendeu, né, aquela jogada. Figuras de linguagem. Nós temos a metáfora e a comparação. A metáfora, ela é um tipo de comparação, mas que nós denominamos de metáfora. Como mostra a definição, ela diz o quê? Que a metáfora é uma figura de linguagem que consiste no uso de uma palavra ou expressão com o sentido de outra com a qual é possível estabelecer uma relação de analogia. Por exemplo, minha prima é uma flor. Você vê que nessa frase está havendo uma comparação da prima com a flor, mas no sentido de que querendo dizer que ela é bonita, que ela é delicada, que ela é cheirosa. Já a figura de linguagem comparação acontece quando é estabelecida entre palavra ou expressões uma relação comparativa explícita, marcada pela presença de termos como, o assim como, o tal como, o igual a, o que nem, entre muitos outros. Por exemplo, minha prima é como uma flor.
Nessa frase, você já vê a presença do conectivo como, que vai justamente explicitar, né, essa comparação da prima à flor. E esse conectivo é que vai fazer ou dar a diferença em relação à metáfora, né? Quando não tem o como, metáfora. Quando apareceu o como dentro da frase, comparação. Tipos de gêneros textuais. Nós temos a entrevista, onde as suas características são transmitir a opinião de pessoas de destaque sobre algum assunto interessante. Algumas revistas apresentam textos desse gênero. A poesia, composição em versos, livre e ou providos de rima, com associações harmoniosas de palavras, ritmos e imagens. Temos também a crônica, que é um gênero textual muito presente em jornais e revistas. Em geral, os assuntos abordados em textos desse tipo são voltados ao cotidiano das cidades. A crônica pode ser entendida como um retrato verbal particular dos acontecimentos urbanos. O conto, ele é uma narrativa breve e concisa, contendo um só conflito, uma única ação, com o espaço limitado a um ambiente, unidade de tempo e números restritos de personagens. O texto instrucional é responsável por auxiliar na realização de ações, tanto como uma maneira certa de fazer algo, quanto para montar um móvel, por exemplo. Outro exemplo são as receitas que dão o passo a passo e a quantidade certa para fazer um bolo ou uma torta. Temos também a fábula, que se trata de uma composição literária em prosa e, de maneira geral, bastante breve. Os personagens das fábulas são animais que se personificam, ou seja, adquirem características dos seres humanos. Por fim, temos os textos jornalísticos. São todos aqueles veiculados em jornais, sites e revistas, além dos programas de notícias da televisão e do rádio. A característica em comum presente em todos os tipos de textos jornalísticos é o objetivo comum de informar o leitor, telespectador ou ouvinte sobre algum acontecimento ou fato. Agora vamos ver um pouco sobre os tipos de discurso. Nós temos o discurso direto, onde o narrador dá uma pausa na sua narração e passa a citar fielmente a fala do personagem. Exemplo: querendo ouvir a sua voz, resolveu telefonar. Alô, quem fala? Você vê aí a presença do travessão, que indica, né, abertura, espaço para a fala do personagem. Discurso indireto. O narrador da história interfere na fala do personagem, preferindo as suas próprias palavras. Exemplo: querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Cumprimentou e perguntou quem estava falando. Você percebe que não tem, diferentemente do discurso direto, essa presença do travessão, indicando a fala do personagem. Ou seja, você percebe que toda a fala aí foi feita pelo narrador. E no discurso indireto livre, há uma fusão dos tipos de discurso, ou seja, do direto e o indireto. Há intervenções do narrador, bem como da fala dos personagens. Por exemplo, o despertador tocou um pouco mais cedo. Vamos lá, eu sei que consigo. Agora vamos ver um pouquinho sobre verbo. Um verbo é uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo, como uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno. Nós temos o infinitivo do verbo. O que é esse infinitivo? É o verbo em seu estado natural, terminado em ar, er ou ir. Com isso, nós temos as suas classificações. Primeira conjugação são os verbos terminados em AR ou AR, como por exemplo, amar, andar, cantar. Segunda conjugação são os verbos terminados em ER ou ER,
beber, vender, comer. E terceira conjugação, os verbos terminados em IR ou IR, subir, partir, sorrir.